Tem umas teorias ali que, pô, pra mim não fazem sentido. Que é aquela do Alien ali. Vocês já viram essa de que Da foram os aliens que construção, né? construíram? Aquilo ali pra mim é muita doideira. Vou Eu te não falar. sei o que vocês pensam sobre isso, mas... Eu gosto dessas teorias que transitam entre a religião e os alienígenas. Né? Ligado? Isso é bom. daí Que é sugerem muito sempre essa brabo. conexão entre eles, assim, né? O que vocês acham sobre isso? Vai você. Come aí. Está Cala a boca acabando um com a pouco, comida. Não, está acabando com a comida do cara. Acertando o patrocínio. Não, vai. tá Ele de está boa. aqui, todo o conhecimento dele, a gente aqui aproveitando. Mas Pô, esse conhecimento de besterol, né? Wikipedia. lance não vai me ajudar no Enem, mas pelo menos. Mas sabe o que acontece, cara? A pirâmide é um negócio que me intriga muito. Eu vi um professor de história falando um negócio que é legal, o ponto de vista dele é interessante. Ele fala, gente, para de querer dar crédito a monstro. Confessa que o ser humano é bom, cara. O ser humano construiu a pirâmide. É legal a gente ir por esse lado. Só que, por outro lado, irmão, a gente não conseguiria construir uma pirâmide hoje. Pô, É que mano, a grande questão é que é o tamanho dos blocos, né? Exato. O tempo que levou a construção o peso dos blocos, Não você fecha teria, a conta, não pô. fecha a conta. Você não daria para você arrastar as pedras até lá. Então, isso é que é questionável, né? E se você for analisar, Cleópatra existiu aqui, ela está mais perto do iPhone do que da construção da Doideira, pirâmide, sim, né? é verdade. Pela quantidade de essa anos. parada de tempo assim buga De a cabeça. tempo, de milhares de anos, né? Então, tem teorias dos Anunnakis, né? Vieram Sim, construir, sim. não tem isso? Na igreja falam isso? Ou Não. Na igreja não tem isso, né? A igreja não fala muito dessas teorias, né? A galera, ela tem a Bíblia mesmo ali como foco. Só que tem a galera que gosta de flertar com outras teorias. Mas a e tal. Bíblia cita em algum momento a pirâmide? Eu já li a Bíblia, mas eu realmente não me recordo. Já li há Não, muitos anos. a Bíblia não passa por isso, não, né? Não fala exatamente da construção. Ela fala que os hebreus foram escravos no Egito por 400 anos. Sim, sim. Né? Então, José trouxe a família dele para beneficiar a família dele, arrumou ali um acampamento para os hebreus e acabou que dali foram os egípcios, eles viram que, a Bíblia fala isso, que os egípcios eles viram que os hebreus eles multiplicavam muito rápido. Eles eram um povo muito fértil em multiplicação. Era uma coelhada lá. Era uma coelhada. Porque a ordem que Não tinha Deus deu televisão, vamos fazer neném. Vamos fazer hebreuzinhos. Vem hebreuzinhos. Festa dos hebreus. Aquele monte de hebreus. Ah, pelo amor de Deus. Falou, vamos mandar ele parar de fazer criança e botar a fazer pirâmide. Então, tipo assim, eles escravizaram. Meio que escravizou os caras. Vamos fazer rápido que a gente tem filho pra fazer. Coisa assim. Construíram a pirâmide de tempo recorde porque tinha que chegar junto. Então, assim, os hebreus foram crescendo. Aí os caras falaram, cara, se a gente não parar essa galera, vai dar ruim. Eles vão tomar o Egito. Então, olha que loucura. Os hebreus, eles eram muito mais numerosos que os egípcios. Só que a escravidão, ela começa na cabeça, né? filho. Porque aqui, eu tava vendo um filme, inclusive, que filme sensacional. Você vê que o Oscar também tem muita teoria de treta, porque não tem como aquele filme não ter sido Ah, não, o indicado Oscar ao o Oscar é bizarro. Não, o Oscar é balela demais. Aquele Emancipação, do Will Smith. Ah, sim. Que filme sensacional, cara. Ele relata a história de um escravo, tal de Peter, que foi um dos que souberam, né, eles estavam lá e tal, e ele soube que Lincoln tinha libertado os escravos. E ele foi atrás das tropas, né, de Lincoln por 5 dias. Então é um filmaço. E eu conversando com meu pai nesse dia, assistindo esse filme, eu falei assim, pai, imagina só, se esses caras tudo se juntam e falam, vamos arrebentar esse soldado tudo? Cara, os caras eram tudo forte, cara. Os caras carregavam tora para fazer negócio. Só que a escravidão começa na cabeça. Igual os hebreus. Os egípcios, eles escravizam os hebreus, primeiro pela mentalidade e depois pelo trabalho escravo. E aí, a Bíblia não é que a Bíblia diz, que afirma, né? Mas é onde a gente entende que na construção das pirâmides do Egito Antigo foram construídos pelos hebreus. Por conta desses 400 anos Na escravidão deles. Na escravidão. Né? Então, porque na verdade as pessoas associam a escravidão ao africano, né? Ao negro. Mas na verdade não, a escravidão ela existe há muitos e muitos anos e você... Eram assim, povos que eram conquistados, você se tornava escravo. É igual o filme do Gladiador, por exemplo. Sim. O Império Romano vencia uma batalha, aqueles homens eram vendidos como escravos, independente da cor de pele e do teu nível intelectual. Se você chegasse numa feira, você comprava um professor. Ah, preciso de um professor de matemática. Aquele cara ali é professor. Então, você comprava aquele cara e aquele cara era teu escravo. Então, depois é que vem na colonização da África é que eles escravizaram o negro em si. Aí ficou... Você pode ver que o Daniel era um escravo na Babilônia.
Foi vendido. Foi vendido não, foi capturado como escravo. O José foi vendido pelos José, pô? irmãos. José, é. Então eles eram escravos. O próprio- Os irmãos ainda. Né? Espartaco, então, mas eu acho que essa coisa da escravidão vem muito dessa teoria dos Anunnakis. Porque os caras dizem, dessas teorias da pirâmide, que eles eram uma nação alienígena que veio para a Terra. Olha só a viagem, a origem do humano. E eles precisavam construir as pirâmides, porque era uma forma deles armazenarem os ouros, porque eles precisavam de ouro para levar para o planeta deles. E a Terra tinha muito ouro. Só que como era um trabalho muito braçal e eles eram gigantes, eles precisavam de escravos. Aí eles criam, através de mutações genéticas do macaco, eles criam o primata. Isso aí. Só que o primata, o homem de Neandertal, o primeiro ser, ele não tinha muita inteligência. Então eles pegam esse homem de Neandertal lá e junta com o DNA deles e cria o Homo sapiens, que é mais inteligente, mas para serem escravos. Por isso que na nossa concepção de criação, nós temos tendências a aceitar ser escravizados por isso. Porque isso vem da nossa genética. Programação genética. Programação. Meio Assassin's Creed, né? Uma Exatamente. coisa dos teus antepassados. Isso, uma coisa que... tanto que eles falam que se você tiver uma guerra apocalíptica, que destrua tudo, um meio político, que ninguém tenha nada, vai ser bem provável que a escravidão volte. Que você vá lá, o mais forte escravize o mais fraco. Entende? Caraca, então, eles falam que isso é do subconsciente humano, até por causa dessa criação. Então, a partir dali, você vira os escravos. Depois, eles vão embora, porque eles conseguem o ouro suficiente, eles vão embora daqui. E fica lá a pirâmide, fica lá os humanos tudo se olhando. Vamos expandir. Tal. E aí vem a ideia dos hebreus, vem do que eram os Porque escravos. em cima das pirâmides, o que se acredita, e muita gente defende isso não só como teoria, é que as pirâmides elas são fontes de energia. Era para você captar a energia que vinha do cinturão do cruzeiro de Órion. Tem um alinhamento com o cinturão de Órion. Ali Que vinha energia. eu vou por essa teoria assim, nesse sentido, porque é muito difícil, beleza, digamos que foi o homem que construiu a pirâmide lá, como eles dizem, né? Mas por que em outras regiões do planeta existem pirâmides parecidas e alinhadas na mesma posição? Exatamente. Você tem Isso pirâmide é bizarro, na Amazônia, você tem pirâmide nos Estados Unidos, você tem pirâmide lá no México, você tem Isso que é pirâmide no bizarro, Peru. Então você tem... por que você vê que são povos que não tinham contatos, né? Exato. Ué, Como é que você tem a mesma... ginástica, irmão? Como é que o nego faz as linhas de ginástica? E a Como é que ginástica, você- pra mim, é um bagulho maluco. Pô, Bizarro, tá maluco? né? Então, como é que você tem uma pirâmide ali no Egito e você tem pirâmide em locais que, teoricamente, eles não tinham contato uns Não com os existia. outros. Não existiam Eu contatos. não sei quais são desses outros lugares, qual é, digamos assim, o significado. Porque no Egito, pelo menos o que é passado, é que lá a pirâmide era É um meio que um túmulo. túmulo. Era um grande cemitério. Mas né? nunca acharam ossada de nada dentro da pirâmide. Então, e Esse aí que é eu o- não sei... É isso que ele falou. Nesses outros lugares, eu não sei qual é o significado. Mas não tem como ser o mesmo também. Não, mas a Não ideia tem da pirâmide sentido. era que ela fosse, no caso, Um túmulos sarcófago, um túmulo, dos reis. Dos então, faraós. Então, o nível que você era enterrado, né, era mumificado e colocado lá, era de acordo com a sua... Relevância. Seu né? grau com o seu grau de poder, né? É. Então, o topo da pirâmide ficava lá sei lá, o Lima May, da vida, Tutucacamon. aí ficava lá o Bolim Rabá. Aí ficava lá na última. Para levar o cara para lá devia ser uma merda, né? Pra você Poxa subir até lá. Não, e a pirâmide por dentro ela é baixinha. Você tem que se abaixar, Tem que se é bizarro. abaixar, Você pô. tem uma. Agora, doideira. tem um desenho da pirâmide, se eu não me engano, é a maior que tem, do Egito, que se você olhar lá de cima, ela não, porque se você olha um triângulo de cima, ele é quadrado, né? Sim. Você vai ter o biquinho aqui, ele é quadrado. Mas tem um desenho que eles descobriram que a pirâmide, ela tem vários lados aqui. Ela não é reta aqui. Ela é Aqui tem, cortadinha, né? É meio enviesado. Ou seja, ela teria, então, 8 lados. E aí eles descobriram isso sobrevoando. Beleza, isso já é meio louco, porque como é que Mas o cara naquela época o cara não ia constrói isso? sobrevoar, né? Pô, como é que... Enfim, só que quando bateu o sol, esse desenho da pirâmide, ele faz na região ali, enfim, um pôr do sol, alguma coisa assim, que remete ao Deus que eles adoravam. Então, essa engenhosidade de desenhar 8 lados, de uma coisa que só consegue ser vista por cima, igual os desenhos de ginástica... Essa uma coisa engenharia que- de quântica, né? É isso que é meio bizarro de entender que foi simplesmente... Não foram os egípcios, os hebreus que eles escravizaram. E por que esse conhecimento não foi passado de geração para Exatamente. geração? Né? Por que não foi Exatamente. passado?
ficou esquecido e não tem anotações de nada disso, né? Você não tem. Exatamente. Dessas anotações é verdade. Isso esbarra muito com... Não sei se vocês já ouviram falar do livro de Enoque. Sim, livro de Enoque. Apócrifozinho. O livro de Enoque tem uma história nele. Eu falei do livro de Enoque, botei 1 quilo de picanha na boca. Com gordura ainda, né? Aí tu mastiga o com ele livro fica de aquele nhoque, chiclete, né? Livro de nhoque. Lá tinha aquele campeonato italiano que ficava o Silvio Luiz com o Lancelotti, né? O jogo rolando ali. Aí, como é aquela macaronada? Aí você pega um pouco de molho de tomate, coloca ali. E o jogo rolando. Aí você... Mas fica bom? Fica uma delícia. Aí você bota um pouquinho... Ô, peraí, olho do lance! Caraca, do meu campeonato. Os caras falam de comida. Assim mesmo, Eu tô dando tempo pra você comer a Ele era picanha. sensacional. Esse cara era demais. O cucurucucu no meio da rabiola do jogador, que é aquele cara que tá ali. Você não sabe nada, né? Ele era bom demais. Mas, enfim, né? O livro de Enoque, ele fala sobre os sentinelas. Os sentinelas é uma história que cruza com a história de Gênesis 6, que é onde os filhos de Deus olham as filhas dos homens e se amarram na delas. E eles descem e aí eles se relacionam com as mulheres e dessa relação vem os gigantes. Né? E aí o que acontece? Eram gigantes, né? Os Nefilim. Aí, então, os Néfilins, exatamente. O que acontece? Acredita-se, existe uma linha de uma teoria muito forte que diz o seguinte, que esses sentinelas, eles eram seres sobrenaturais que materializavam como homens, tinham relação com as mulheres, vinham os Néfilins. Deus vendo isso, claro, existe essa teoria, não estou falando que Gênesis fala isso, mas existe essa linha que fala que Deus vendo isso, meio que aprisionou esses caras e falou assim, olha só, vocês vão ficar aprisionados porque o que vocês fizeram não se faz. Vocês adulteraram o Chega DNA. aqui, vai pegando todo mundo. Qual foi? Nem conhece o pai da pô. menina. Chamou pra jantar, qual foi? Pô, é só chegar aqui e acha que é assim. Aqui é a casa de Deus, rapaz. Não é bagunça, não. É da mãe Joana. Não vou te botar na arca, pô. Aí o que aconteceu? Do lado do leão, não, da sogra de Noé. E aí o que aconteceu? O cara viu ali que o negócio ficou ruim. O que Enoque diz? Que esses seres que foram aprisionados, os sentinelas, pediram para Enoque, isso está no livro, orar para Deus por misericórdia a eles, porque eles estavam aprisionados. Aonde é que isso chega na nossa era, né? Nos nossos dias? Esses sentinelas foram aprisionados por Deus e Deus deu a eles uma sentença de alguns anos. Só que eles eram dotados em sabedoria tecnológica. Eles foram aprisionados e depois de tantos anos eles foram soltos. E esse ano que findou essa sentença deles de prisão foi exatamente a era da tecnologia moderna. Se vocês repararem, a tecnologia de 90 até 2000 era uma. De 2000 para cá, cada ano a coisa parece que... Muda completamente, né? Então, essa linha acredita que foi a soltura desses seres que voltaram a atuar na tecnologia que faz com que essa tecnologia Mas esses avance. seres serão o quê? Espíritos que reencarnaram? Seria o quê? Não, eles, assim, falando uma linha mais clara, seriam demônios. Seriam ali os, vamos botar assim, né? Os anjos que caíram com Satanás. Entendi. Né? Que a Bíblia fala que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou terça parte dos anjos, né? Quando ele fez aquela rebelião lá no céu, tem toda essa questão. Esses seres que vieram com ele, que são seres caídos, que acredita-se que são os sentinelas que vivem no segundo céu. Ah, entendi. No caso, os sentinelas, então, seriam anjos também? São anjos desceram. caídos. Na verdade, o próprio mal, né? O demônio, ele é um anjo, né? Todos eram anjos, né? A vaidade. Eu falo porque tem muito dessa questão que é até retratado em muitos filmes, em jogos. Por exemplo, Devil May Cry, Supernatural, você vê muito disso. Falar sobre os Nefilim, que alguns chamam também de Anunnaki, mas tem muito da questão do Nefilim. Os Nefilim. A questão de que o Enoquiano foi ensinado para os homens através desses Nefilins que aprenderam as escritas com os pais, que eram os anjos caídos. É uma parada muito louca. Tem o lance também de que esses Nefilins eram, no caso, os que a gente chama de semideuses. Sim. Hércules, Gilgamesh. Sim. Tanto é que a gente estava falando até ali fora. Os Anunnakis. Que Gilgamesh, que era um semideus, né, que era um filho de um anjo caído, ele foi o cara que, na busca por imortalidade, por alcançar o status de poder do pai, ele roda o mundo e ele encontra com Noé, com a representação de Noé.
E é muito louco, porque, tipo assim, é a mitologia mesopotâmica, se eu não me engano, né? Da Mesopotâmia. É batendo com a Bíblia, mano. Isso é muito maneiro. Eles fazem esse encontro, né? Esse multiverso. Né? Cara, como se